Fala, família vascaína, tô aqui no gramado de São Januário após a vitória do Vasco contra o Grêmio por 2-1. Foi aqui que tudo aconteceu, foi aqui que o Vasco carimbou a boa fase. São 4 jogos, 3 vitórias e apenas um empate. Não sabe o que é perder no comando do Vasco o técnico Renato Portaluppi. E mais uma vez a equipe entregou aquilo que já era pedido, né, pelo torcedor, até mesmo pelo treinador, que é respeitar a vontade, que é se entregar dentro de campo. Pode faltar tática, pode faltar técnica, mas vontade não vai faltar, disse o treinador Renato Portaluppi. E eu vou falar para você, hein? Que fase vive o time do Vasco? Que fase vive o elenco Cruz Maltino? Mais uma vez, São Januário, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui que aconteceu, né, a vitória do Vasco. Estou aqui no gramado passeando com vocês. O gramado está em excelentes condições, não tem nada aqui de batata, de irregularidade, nada. O gramado está excelente aqui. A torcida do Vasco fez uma grande festa, né? Temos aqui a marca dessa grande festa aqui, balões, papel, enfim, muita coisa legal aconteceu aqui na Colina Histórica, nesse jogo que o Vasco vence o Grêmio. Jogo importantíssimo para a tabela de classificações. E é claro, você, torcedor vascaíno que está chegando aqui nesse vídeo, eu peço para você deixar o like. Eu trago você para dentro do Vasco, eu trago você aqui com detalhes para dentro do estádio de São Januário, dentro da nossa colina histórica, nossa bela colina histórica, que em breve, né, teremos aqui com toda certeza uma reforma e ampliação desse estádio. Enfim, falando sobre o jogo, o Vasco infelizmente leva mais um gol, né? A gente tem esse problema de levar gols. Todos os jogos comandados pelo técnico Renato Portaluppi, o Vasco levou gols. E o próprio Renato Portaluppi falou sobre isso, né? Ali na coletiva de imprensa ele fala, não tem problema se a gente tomar 4 gols e fazer 5. Não tem problema se a gente tomar 5 gols e fazer 6, né? Claro, não vai ser toda vez que o Vasco vai conseguir ter êxito, né, no ataque, mas defensivamente busca o maior equilíbrio. Nesse jogo contra o Grêmio foi um pouco atípico. O Vasco começou vencendo, né? E tomou o gol ali. Na verdade, o Grêmio diminuiu. Começou vencendo por 2-0, o Grêmio diminuiu. Uma situação atípica, porque os jogos anteriores, o Vasco começava melhor ali, né, no segundo tempo. Né, aparecia muito mais no segundo tempo. O primeiro tempo o Vasco era inoperante, um time que não criava, um time que tinha dificuldades. Nesse jogo foi diferente. O Vasco pegou a torcida lotada aqui em São Januário, né? Uma lotação interessante, uma campanha interessante do torcedor. Veio para dentro de campo e, enfim, fez o que tinha que ser feito. O resultado. Ganhou ali e não ficou atrás do placar em nenhum momento. A gente teve a arbitragem de Davi Lacerda do Espírito Santo aqui. Pelo amor de Deus, né? O árbitro tentou complicar o Vasco no final do jogo. Claramente tentou complicar o Vasco no final da partida. Mas deu certo, o Vasco vence o Grêmio. Olha para o Campeonato Brasileiro com muito mais tranquilidade. Observa o grupo da Sul-Americana que já está definido com Olímpia, Audax Italiano e o Barraca Central da Argentina. E a gente tem agora também no início dessa semana o sorteio da Copa do Brasil. Vai definir o futuro do Vasco. O Renato Portaluppi, conversei com ele agora ali na coletiva, né? Pô, e aí, Renato, vai mudar o planejamento que era de Campeonato Brasileiro, dá prioridade para o Campeonato Brasileiro assim, agora que não tem mais essa questão de rebaixamento, pelo menos não por agora, dá para buscar outras coisas, dá para se planejar melhor? Bom, Renato Portaluppi falou que ainda não. Vamos fazer os 45 pontos e, claro, né, a cada jogo, a cada hora, a cada desenvolvimento, né, a cada dia a gente pode pensar em algo muito melhor. Renato Portaluppi à frente do Vasco, invicto. 3 vitórias, um empate. O Vasco vive um momento completamente diferente, principalmente retornando aqui à Colina Histórica, vencendo em São Januário. Preste atenção aqui, ó. Aqui os jogadores do Vasco estavam aqui, né, no banco de reservas. Enfim, a gente tem aqui, ó, esse caminho aqui. São Januário é todo nosso. Só eu e vocês aqui na Colina Histórica, acompanhando aqui, ó, ao meio do campo. A gente está aqui, ó, passeando aqui pelo meio do campo onde aconteceu o jogo. Aqui a gente tem um ângulo certinho de como que a torcida se comporta. Olha só essa grande atmosfera. É a exclusividade do canal aqui para você. Então seja bem-vindo aqui ao nosso canal que traz para vocês com exclusividade locais
únicos e que você está presente. Agora eu quero saber de onde você está presente. Você está aqui no gramado de São Januário de onde? Qual lugar do Brasil você está falando? É de Manaus, é do Piauí, Espírito Santo, São Paulo, enfim, corre lá nos comentários e eu quero saber a sua opinião. Agora, coletiva completa com o técnico Renato Gaúcho. Vamos ouvir o professor, enquanto isso eu estou aqui no gramado, vou ficar aqui a madrugada inteira ouvindo o Renato Portaluppi na coletiva. Deixe seu like para dar aquela moral, daqui a pouco eu volto com mais informações daqui de São Januário. Um abraço. Renato, o presidente Pedrinho inúmeras vezes falou que ganhar e perder é do jogo, mas a forma como se ganha e se perde é inegociável. E o Vasco vem lutando muito sob seu comando, como você prometeu na sua entrevista coletiva de apresentação. O Vasco esse ano já fez jogos em que produziu muito, teve muito volume, mas não conseguiu o resultado. Mas com você, o Vasco, as viradas, em alguns momentos passa sufoco. Teve o jogo contra o Fluminense, que você mesmo admitiu que fez um primeiro tempo ruim. Hoje, talvez tenha passado mais sufoco do que o esperado, mas o Vasco vence. O Vasco não só pontua, como consegue o resultado. Você acredita que você conseguiu mudar a mentalidade de dentro do Vasco para você, o resultado está acima do desempenho, é o mais importante, independente do desempenho? E se me permite, em relação à camisa 9, o posição de centroavante, você iniciou o seu trabalho com o David, testou o Spinelli e o Brenner, que já fizeram gols, hoje veio com o Matheus França, que não jogou na posição ainda. Você ainda está testando para ver quem encaixa melhor no seu time, ou você vai utilizar, dependendo da circunstância, a característica de cada um? Obrigado. Eu acho que, acima de tudo, o futebol ele é resultado. Não adianta você jogar bonito, ter 70% de posse de bola e perder o jogo. Claro que eu quero que o meu time jogue bem, fique com a bola, para não sofrer tanto, e que vença a partida. Mas se tiver que escolher, eu prefiro sempre os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Todo mundo sofre, independente da equipe. Eu acho que hoje nós entramos bem mais atentos do que nós entramos no Fla-Flu, por exemplo. Fizemos 2 gols, poderíamos ter feito o terceiro, mas aí, infelizmente, nós falhamos e colocamos o Grêmio novamente na partida, quando nós tomamos o gol. E, segundo tempo, sabia que nós iríamos trocar com o Grêmio ia vir para cima, ia deixar os espaços. Então, eu acho que, pelo que o Vasco jogou, mereceu a vitória. Mereceu a vitória, porque tem horas que você precisa também fechar a casinha. Não adianta você ter 3, 4 atacantes, e, de repente, o que está acontecendo no jogo, você tem que ter a leitura do jogo para ver aonde o teu time está sofrendo. Então, no momento que o Thiago pediu para sair, que ele levou uma pancada ainda no primeiro tempo, eu coloquei o Rojas e o França, são 2 jogadores da posição, mas 2 jogadores que seguram a bola, são jogadores rápidos, são jogadores que sabem fazer jogadas, por exemplo, com nossos atacantes pelo lado, e tinham que agredir a área. Então não adianta muitas vezes, dependendo do que o jogo está te pedindo, você colocar um atacante, a bola vai e volta pelo sistema do Grêmio. Então procurei fazer com que o nosso time sofresse menos, entendeu? Principalmente no final do jogo, e ficasse com a bola. O Grêmio estava na cara que ia por tudo ou nada, ia arriscar, mas praticamente o Grêmio teve só no finalzinho do jogo uma grande oportunidade. Soubemos sofrer, mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu mais uma vitória. Então, sob meu comando, são 4 jogos, 3 vitórias, um empate, 10 pontos. Entendeu? Deu uma subida boa na tabela. E independente da posição de atacante, lateral, volante, meio, eu tenho um grupo. Eu vou usar os jogadores. Eu tenho visto, tenho treinado, tenho visto os jogadores se empenhando bastante nos treinamentos, tem jogadores que estão merecendo oportunidades, como aconteceu hoje com o próprio França. Entendeu? Então, eu tenho 24 jogadores de linha. Eu sempre falo para eles, comigo é o jogador que se escala. Oportunidades, todos vocês vão ter. Então, você tem que mostrar lá dentro do campo se você tem condições de continuar a próxima partida. Mas tem espaço para todo mundo, ou começa a partida, ou durante o jogo. Eu acho que o importante é o jogador estar pronto para, no momento que ele for chamado, ele entrar e dar conta do recado. Renato, parabéns pela vitória. Danilo do Expresso 1923. Minha pergunta é em relação a justamente as mudanças, oportunidades para o Marino, né, que não aparecia há muito tempo. Relatos que ele estava um pouco afobado, a participação dele aqui no Brasil, entrando depois da negociação, que ele poderia ir para o Boca Juniors e veio para o Vasco. Como é que está o rendimento desse jogador? O que você achou dele entrando na partida? E especialmente sobre essa maratona de jogos depois da data FIFA, são 18 jogos com viagens longas, sul-americano, o Vasco joga contra o Remo em Belém. Como é que você vai administrar isso utilizando esse elenco, como você disse agora há pouco? Obrigado. O Marino vem treinando bem. Quando cheguei no Vasco, me falaram que ele chegou aqui e não estava tão bem fisicamente, que ele precisava recuperar a forma física. Recuperou. Eu até brinquei com ele durante a semana. Falei,
Quando eu cheguei, você falou que não estava bem. Agora, de 1 a 10, você está quanto? Ele falou, estou 11. Falei, 11? É 11. Então, se liga, se prepara, que domingo você vai ter a oportunidade. Ele entrou, é normal, ele não está com o ritmo de jogo todo ainda, mas é um jogador que pode ter certeza que vai nos ajudar, entendeu? As oportunidades vão aparecer para ele, com qualquer outro jogador. É importante eles aproveitarem. Ele não entrou 100% por causa do ritmo de jogo que eu falei, mas esse ritmo ele vai adquirindo no momento que ele vai entrando nos jogos ou começando uma partida. É um jogador, sim, que vai nos ajudar bastante. Quanto à maratona, vamos curtir a folga hoje, curtir a vitória, e aí na volta eu já estou com uma programação na minha cabeça, eu vou discutir com a diretoria, com o Pedrinho, e a gente sempre vai procurar tomar as decisões as melhores decisões para o clube. Renato, boa noite já, Diogo Dantas do Globo. Você tem por característica assim, retomar a confiança do time, às vezes simplificar o que está sendo feito no campo. A gente viu ali no lance do Robert, às vezes, um certo cuidado maior que os jogadores têm que ter para fazer a jogada ali, sair construindo de trás. A gente vê muita torcida também vibrando com o time, simplificando. Acho que esse primeiro momento, esses primeiros resultados, é para assentar um pouco essa confiança, para a galera conseguir normalmente ir jogando o que vem jogando e depois vai entrar variações, qualidade, mais posse de bola. Isso é uma coisa que você vai implementando aos poucos. Sem dúvida alguma, mas isso tudo vai acontecer normalmente com as vitórias. Porque com as vitórias vem a confiança. Vindo a confiança, você tem a confiança de fazer a jogada, de fazer um lançamento, de dar um drible, de chutar uma bola em gol. Então, a confiança ela é fundamental no futebol. Então, isso tudo, quando cheguei, eu procurei colocar na cabeça dos jogadores, eles estão bem mais confiantes. Mas a única coisa que eu cobro mais, até por falta de tempo que a gente tem para treinar, desde o início que eu falei que eu estava com bastante tesão e eu ia querer ver a minha equipe se entregando dentro do campo. Isso, estou dando os parabéns para eles. Eu acho que a gente não tem aquela qualidade toda, entendeu? Mas eu falo para eles, não tem nenhum bicho-papão no campeonato, tirando um Palmeiras, tirando um Flamengo, talvez um Cruzeiro, aí, enfim. O importante é essa entrega dentro do campo, porque o torcedor ele está animado justamente por isso. Não pode você não ganhar a partida e não ter a entrega. Aí eu falo para eles, você se colocar no lugar do torcedor. No momento que você está brigando, está se entregando dentro do campo, o torcedor vem junto. Então, mais uma vez, o nosso torcedor está de parabéns, fez uma festa bonita hoje, apoiou o tempo todo. Desde a minha chegada, essa energia positiva do torcedor tem acontecido mais do que nunca, junto com o grupo. E o grupo, ele tem, todos os jogos praticamente, ele tem ido depois dos jogos agradecer o nosso torcedor. Então essa química, ela é muito importante, porque a torcida do Vasco ela é muito forte, entendeu? E no momento que ela apoia o time, pode ter certeza que o time, com uma confiança do próprio torcedor, vai poder jogar melhor, vai poder ter a confiança maior dentro do campo para desempenhar, né, a qualidade técnica de cada um. Renato, boa noite. Lineker Bionde, canal Hora do Vasco. Parabéns pela vitória. Na sua chegada ao Vasco, você fala de priorizar o Campeonato Brasileiro porque a Copa do Brasil não rebaixa, enfim, existe esse posicionamento seu. Hoje você tem uma sequência de jogos pelo Vasco que está longe de ser de uma equipe que vai brigar por rebaixamento. Você já pensa em um novo planejamento a partir de hoje no comando do Vasco? E eu queria saber, já que a gente teve também o sorteio da Copa Sul-Americana, o que você achou do grupo e o que você espera do sorteio na Copa do Brasil? Obrigado. Não fala isso, o Vasco já está livre do rebaixamento. Eu penso grande, o Vasco é muito grande, o Vasco é uma grande torcida, a gente pensa grande aqui. Mas pode ter certeza que qualquer time que disputa o Campeonato Brasileiro quer fazer logo os 45 pontos. Então, eu tenho conversado bastante com eles. Eu passei para eles que todo time que tem 50% de aproveitamento, ele está na parte de cima da tabela. Ele está sempre entre os primeiros. Todo time, isso fez o scout em todos os campeonatos, todo time que tem 12 vitórias, você pode fazer essa conta, eu estou até te adiantando que eu estou fazendo o teu trabalho, ou para qualquer um de vocês, todo time que tem 12 vitórias não cai. Você vai falar, mas 12 vitórias são 36 pontos. Sim, 12 vitórias é o mínimo, né? Mas com 2 não cai. Empate aqui, empate ali, vai fazer os 45, 43, 46 pontos. Não cai. Então, o Vasco já tem 3 vitórias. A gente pensa assim, na parte de cima da tabela, como a gente está chegando aos pouquinhos, mas a gente vai se desligar da parte de baixo da tabela. Pode ver que o Campeonato Brasileiro, as equipes estão muito próximas. Muito próximas. O Vasco conseguiu o efeito de enfrentar, pelo menos sob o meu comando, nesses 4 jogos que eu tive aqui, clubes que vão brigar certamente pelo título. Sem ter tido muito tempo para treinar, o Vasco disputou 12 pontos, ganhou 10.
E poderíamos, de repente, até ter ganho os 12, por tudo que aconteceu lá no Mineirão, né, com um jogador a menos, nós merecíamos aquela vitória, mas acontece. Então, 10 pontos de 12 no Campeonato Brasileiro é bastante coisa. Mas não é o suficiente pelo que a gente pretende. Fugir de vez lá de baixo e pensar grande lá na frente. Então, é jogo a jogo, degrau a degrau, vamos buscando sempre as vitórias, os pontos que interessam a gente. E aí, o Campeonato Brasileiro nunca vamos desligar, é prioridade, não é minha, só minha, é do clube. Eu já vi a tabela da Sul-Americana, na volta a gente vai estudar, vou conversar com o Pedrinho, vou conversar com a diretoria para tomar algumas decisões, sempre vendo o lado do clube, e tem a Copa do Brasil também, mas a prioridade, pode ter certeza, que é o Campeonato Brasileiro. Olá, Renato, Alan Santos do BTB Esportes, parabéns aí por mais uma vitória. O Vasco não passa um jogo do Campeonato Brasileiro sem sofrer gols desde o dia 27 de setembro do ano passado, uma vitória por 2-0 aqui em São Januário. Como fazer essa equipe parar de sofrer tantos gols, principalmente dentro de São Januário? A gente viu que o final ali da partida acabou se tornando um drama, né, para o torcedor. O futebol é isso. O duro no futebol é você tomar gol e não fazer. O meu time está fazendo. Então, você vê quantos gols o meu time fez nesses 4 jogos. Claro que a gente treina, a gente trabalha para já não tomar gol. Hoje nós falhamos. Por isso que eu falo, não tem que dar oportunidades para o adversário. Já é difícil fazer o gol. O que a gente não pode é proporcionar chances para o adversário. Hoje nós tomamos um gol, foi culpa nossa. Então, é essa atenção que a gente precisa ter. Entendeu? É lógico que a gente sempre trabalha, a gente não quer tomar gol. Ah, mas o Vasco tomou nos 3 jogos. Ganhamos 10 pontos. Nos 4 jogos, ganhamos 10 pontos. Eu quero sempre tomar um gol, fazer 2. Quero sempre tomar 2, fazer 3. Quero sempre tomar 4, fazer 5. O time do Vasco, ele readquiriu a confiança, entendeu? Tem a entrega do jogador dentro do campo, que é fundamental. Isso eu cobro bastante, eu falo. Está mal tecnicamente, não está no dia bom, não pode parar de correr. Ajuda o companheiro. E essa química tem dado certo, porque desde a minha chegada, a equipe tem se entregado dentro do campo, e é por isso que a gente tem conseguido os resultados positivos. Mesmo saindo atrás, a gente tem virado os jogos, entendeu? É importante. E agora, na data FIFA, a gente vai procurar aproveitar um pouco mais o tempo para a gente treinar mais alguma coisa. Boa noite, Renato. Gustavo Ribeiro, do canal Colina em Foco. Em respostas anteriores, você falou sobre o pouco tempo de treinamento e agora, na última resposta, você falou sobre esse tempo de treinamento na data FIFA. Eu queria perguntar o que, especificamente, você acha que a equipe precisa melhorar nessa data FIFA, tendo agora, pela primeira vez, um tempo maior de treinamentos? Um tempo maior, mas nesse tempo todo também não. Eles vão ter folga amanhã e terça, volto na quarta, e na outra quarta-feira já tem jogo. Tem 2 jogadores que estão servindo a seleção, o Puma e o Gomes. O que a gente precisa treinar? A gente precisa treinar sempre um pouco de tudo. A gente não pode se descuidar de nada. Treinar a parte física, parte técnica, parte tática, entendeu? Já que praticamente a gente vai ficar aí 10 dias, praticamente, sem um jogo. Mas não é esse tempo todo, entendeu? Mas a gente vai treinar um pouco de tudo. O importante é que a equipe venha tendo os resultados positivos, é importante que o grupo já assimilou a nossa maneira de trabalhar. Agora é ajustar um pouco aqui, um pouquinho ali, outro lá, entendeu? Para a gente caminhar. Renato, boa noite. Patrick, do Jornal do Esporte. O Gomes tem sido um destaque do time e hoje teve umas 2 ou 3 chances que ele não conseguiu marcar o gol. Tem alguma dica que você possa dar para ele na hora de finalizar melhor? Você não quer que eu dê o DVD para ele, né? Aí, o terço final dele, eu tenho conversado com ele, ele tem que, em primeiro lugar, tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de definir. Muitas vezes ele pode cruzar, ele dribla, muitas vezes ele pode driblar, ele cruza ou ele chuta. Esse terço final dele aí que eu estou procurando lapidar ele, mas é o que eu falei, é falta de tempo também. Agora que poderia ter um tempo maior, ele vai viajar. Mas o Gomes ele tem qualidades, ele tem nos ajudado bastante, mas é um pouquinho mais. No primeiro tempo mesmo, ele fez uma belíssima jogada, ele poderia ter feito gol. Eu falei, o Romário fez mais de 1000 gols. Muitos gols do Romário foi de bico. E no momento que ele tirou, ele podia ter dado um bico, feito gol. Aí ele foi dar mais no drible e perdeu a bola. Então, essas decisões que ele precisa tomar com uma rapidez maior para ele se dar bem, entendeu? Porque ali dentro da área eu falo, a área é a proteção do atacante. Ali você tem que crescer. Mas tendo a chance, não importa. Gol de bico também vale. Eu já falava o antigo Dario, feio é não fazer o gol. Você não fazendo o gol com o braço, o gol é válido.
Então, tem que fazer um gol bonito. Se der para fazer um gol bonito, se a oportunidade se apresenta, ok. Mas se não, meu amigo, faz o gol de bico, faz o gol de canela, que é válido.